Você já viu ou ouviu falar de algum paciente com demência de Alzheimer que avançou a doença de um dia para o outro, ou às vezes em uma semana para outra o paciente piorou demais? Se você já viu ou já ouviu, eu vou pedir para você questionar essa informação. Estou trazendo isso aqui para vocês porque foram dois pacientes hoje, um em consulta e a outra que eu já acompanho, mandou uma mensagem para mim informando: Daniel, a fulaninha piorou demais nos últimos dias, ela está se confundindo dos remédios para tomar, e era uma pessoa que era totalmente ativa, cozinhava, cuidava da vida, tinha um quadro demencial inicial e teve essa piora repentina. Já a outra que me buscou em consulta, ela ficou extremamente preocupada porque falou: olha, eu estou trazendo minha mãe porque ela está com um quadro de uma demência que começou em menos de 48 horas, extremamente avançada. Ela está com um Alzheimer muito avançado. Assim passaram para ela, né? Então assim, pessoal, as demências, a demência de Alzheimer, a demência de Corpus-de-Levy, que é outra demência muito frequente, que é pouco lembrada, elas não têm esse avançar super rápido. O que acontece é o paciente tem um quadro demencial e ele pode ter alguma interferência desse quadro demencial, uma piora por conta de alguma outra doença que está vindo junto. Tá? Então suponhamos, um paciente que tem demência de Alzheimer que ele faz uma gripe, ele pode piorar. Um paciente com demência de Alzheimer que faz uma infecção urinária, ele pode piorar do quadro da demência, né? Ele pode apresentar uma piora do quadro de confusão mental, ele pode começar, nossa, ele era extremamente funcional, começa a ter dificuldades básicas às vezes de se orientar dentro de casa, de se orientar na rua. Então tem uma piora repentina no paciente com demência. A gente não espera que seja a evolução rápida da demência de Alzheimer, e sim a gente tem que correr atrás de alguma outra causa que está levando a isso. As mais comuns, infecção, seja urinária ou seja às vezes pneumonia, e lembrar que às vezes idosinho eles não fazem febre, tá? Então, uma causa comum, tá? Infecção. Outra causa comum, medicação. O paciente começou alguma medicação nova, deixou de tomar algum remédio ou às vezes pelo quadro demencial tomou uma medicação dobrada. Então, medicação é outra causa que causa essa impressão de que a doença avançou rapidamente. E uma outra causa que a gente tem que lembrar, às vezes, é uma alteração que a gente fala dos componentes do sangue do paciente. Pode estar desidratado, o paciente pode estar com sódio muito elevado ou sódio muito baixo, alguma medicação que pode interferir nos componentes do sangue do paciente, e às vezes nem para demência. O paciente usar um remédio para pressão, o paciente usar um remédio para algum problema cardíaco, alguma questão desse tipo, e esse remédio interferir no quadro da doença. Então é extremamente importante, se vocês conhecem, se vocês convivem com um paciente com um quadro demencial, ou se vocês ouvirem falar: nossa, fulano piorou demais de um dia para o outro, é a doença do Alzheimer que avançou, não tem o que fazer. Pelo contrário, vocês têm que levar esse paciente para que seja feita uma avaliação médica, e normalmente a avaliação é clínica, tá? É ver como é que está a urina, é ver como é que está os pulmões, é observar se o paciente não entrou com alguma medicação, se saiu alguma medicação. E normalmente quando a gente ajusta esse fator que está fora do eixo, o paciente volta para o seu quadro anterior, tá? Então o paciente, ele aparentemente piora, mas você tirando o fator que causou essa exacerbação, essa piora momentânea, o paciente volta para aquele padrãozinho dele prévio, tá? Então se você ouvir, é um quadro de Alzheimer que evoluiu super rápido, não tem o que fazer, questione e procure ajuda médica. Um abraço.